Então, assim, pensar em morrer não é necessariamente uma coisa patológica, mas desejar a morte, sim, porque, em geral, as pessoas que pensam ou que desejam ou que vão ao suicídio são pessoas que poderiam ser tratadas. Às vezes são naquelas fases, né? Não tá dando certo, o casamento tá ruim, o emprego, e aí começa essa coisa, gente, qual o sentido de eu estar aqui? Eu acho que né? Aí vem, é um desejo. O pior do desejo é que, em geral, ele está dentro da depressão. E aí a pessoa realmente acredita que as coisas que ela está passando não têm solução. Desejo de morrer pode se tornar real ou é apenas um pensamento? São duas coisas diferentes. Por exemplo, pensar em morrer, isso não necessariamente é uma pessoa que vai fazer. Por exemplo, você pode pensar em morrer, por exemplo, você perde um amigo jovem, isso é muito comum. Você pensa, se fosse eu, né, como é que seria, o que eu teria feito? Você faz aquele inventário da sua vida. Você pode, eventualmente, eu quando estou numa situação muito difícil, eu sempre penso assim, se eu morresse hoje, como é que seria? Isso se resolveria de qualquer maneira. Então, pensar em morrer pode ser uma coisa até boa para a gente valorizar a vida. Porque quando tem uma coisa muito ruim acontecendo, eu falo assim, se eu morresse, isso não seria um problema, mas também eu não estaria viva para tentar resolver isso. Então, assim, pensar em morrer não é necessariamente uma coisa patológica, mas desejar a morte, sim, tá? Desejar a morte é uma coisa bem da questão depressiva, bem de uma depressão, porque a pessoa visualiza a morte como uma solução para todos os seus sofrimentos. E aí isso é uma coisa muito depressiva. Não é uma coisa que eu vou pensar porque aconteceu alguma coisa, é o desejo. Por exemplo, uma personalidade perfeccionista, ela pode pensar eventualmente na morte para poder estar sempre deixando tudo organizado. Tipo assim, eu tenho que deixar meu testamento, eu tenho que ver quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Existem pessoas que vivem assim. Existem famílias, por exemplo, que não viajam juntas no avião. Muitas. É verdade, muitas famílias. Vai assim, a mãe e o pai num voo, e a mãe e um filho, o pai e outro filho. Né? Isso é uma tradição. E quando vai o casal só e os filhos ficam, vai um no avião e vai o outro no outro avião. Para que haja essa coisa de ter um responsável para tocar em frente. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece muito, as pessoas falam assim, por que não foram juntos? E aí as pessoas não falam muito, porque as pessoas têm aquela coisa assim, não falar de morte. Como se morte não fosse parte da vida. Morrer também é um ato da vida. Talvez o ato final, mas é um ato da vida, porque a gente morre porque está vivo, né? Então eu acho que assim, me parece que ela pensa em morte, agora desejar a morte tem que ter muito cuidado, porque pode ser uma depressão. E aí se a gente lembrar que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida ao redor do mundo, a gente tem que estar muito atento para isso, porque em geral as pessoas que pensam ou que desejam ou que vão ao suicídio são pessoas que poderiam ser tratadas. 90%, a mais até 90% a 95% das pessoas que cometem suicídio sofriam de depressão ou de bipolaridade ou de até uma psicose, de alguma doença psiquiátrica que tem tratamento e que aquilo poderia não acontecer. Então é importante diferenciar se é um pensamento de morte, porque a gente tem que pensar e falar na morte, isso não é necessariamente ruim, ou se é um desejo de largar tudo e se achar realmente incapaz de fazer frente à vida, porque esse desejo é uma coisa patológica. Às vezes são naquelas fases, né? Não tá dando certo, o casamento tá ruim, o emprego, e aí começa essa coisa, gente, qual o sentido de eu estar aqui? Eu acho que né? Aí vem, é um desejo. O pior do desejo é que, em geral, ele está dentro da depressão. E aí a pessoa realmente acredita que as coisas que ela está passando não têm solução, que é uma visão depressiva da vida. E negativa. Então, assim, é importante diferenciar, porque depressão tem tratamento, mas, assim, com certeza, e essa pessoa... Não é vergonha. Depressão dá em pessoas que até lutaram demais. Porque ninguém fica deprimido de repente,
né? A pessoa que deprime, ela deprime nos últimos 2 anos, talvez porque está levando uma vida que não é legal, está muito longe do sentido, do propósito da vida. Então a depressão pode ser um momento de reflexão e não de desistência. O suicídio é a desistência, mas a gente tem que refazer isso, com certeza, porque tem saída, sempre. Então a gente tem que ver assim, eu gosto muito de pensar na morte e não vejo isso como uma coisa ruim. Mas o pensar não é desejar. Não, de jeito nenhum, não desejo a morte. Eu tenho uma coisa que tudo tem o seu tempo. A missão que eu tenho na Terra, ela tem hora de começar e hora de acabar. Como eu não tenho a menor gerência sobre a hora de acabar, eu não penso nisso. Eu sei que morrer não dói, né? Porque se você pensar bem, o ato da morte não dói. Dói para quem fica no sentido da falta. Então eu não penso na morte, eu penso no que eu posso fazer de melhor até enquanto eu estou vivo. Mas a morte é uma etapa da vida que a gente tem que aprender a viver com dignidade. E eu acho o seguinte, a gente morre muito como a gente viveu. Então se eu estiver vivendo dentro dos meus propósitos, dentro do meu sentido, dentro da minha concepção de estar me tornando uma pessoa melhor, quando a morte chegar, também eu vou embora com essa sensação. Por isso que eu sempre às vezes penso, quando eu não estou bem, eu falo assim, peraí, calma. Se a morte chegasse hoje, ela tem que me pegar bem. Porque a vida continua. Então eu quero ir para o outro lado também bem. Então eu estou sempre dando um jeitinho de estar quites com a vida, entendeu? E para essa nossa seguidora aí, vamos... Não, para seguidora eu diria o seguinte, se você está desejando a morte, procure ajuda. Procure ajuda que isso é depressão. Se você pensa na morte, isso não é ruim. É normal. Agora, use o pensamento da morte para ressignificar a sua vida, para fazer melhor, entendeu? Porque aí quando um dia a morte chegar, quando ela chegar, ela vai te pegar bem. E aí você segue bem do outro lado.